Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um curso de Física 1 do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. Eu sou o professor Christian e gostaria de ler, no início dessa aula, um trechinho desse livro extremamente importante de Isaac Newton. O Princípio de Newton é o livro mais importante, mas Óptica é um dos livros mais importantes que Newton escreveu. Foi nesse livro que Newton descreve todas as propriedades relacionadas à luz. Que a luz se propaga em linha reta, feixe de luz se propaga em linha reta, as propriedades de reflexão, de refração, de superfícies polidas, superfícies opacas, superfícies translúcidas, então ângulo de incidência, ângulo de reflexão, ângulo de refração, todas as propriedades relacionadas à luz. E também o início da discussão da luz com o comportamento corpuscular, da luz como partícula. E ele começa a desenvolver a ideia de fóton nesse livro aqui. Então eu gostaria de ler um trechinho desse livro aqui para vocês, falando sobre a parte de ótica. No começo do ano de 1666, época em que me dedicava ao polimento de vidros ópticos de outras formas além da esférica, obtive um prisma de vidro triangular para tentar observar com ele o célebre fenômeno das cores, com o objetivo, tendo escurecido meu quarto e feito um pequeno orifício na folha da janela, a fim de deixar entrar a quantidade conveniente de luz solar. Coloquei o meu prisma no orifício de modo que a luz pudesse ser refratada por esse processo para a parede oposta. No começo foi uma diversão muito agradável ver as cores vivas e intensas produzidas por aquele processo, mas depois de me aplicar por um momento a considerá-las com mais cuidado, fiquei surpreso ao ver que tinha formado feixes que, de acordo com as leis recebidas e percebidas da refração, eu esperava fosse circular. As cores não são qualificações da luz, derivadas das refrações ou reflexões dos corpos naturais, como se acredita geralmente. São propriedades originais e inatas que diferem de raios diferentes. Alguns raios tendem a apresentar uma cor vermelha e nenhuma outra. Outros com cor amarela e nenhuma outra. Outras com cor verde e nenhuma outra, e assim por diante. Não há apenas raios próprios e particulares às cores mais dominantes, e sim a todas as suas gradações intermediárias. Percebe que o Newton, para ele começar a fazer as suas experiências relacionadas à reflexão e refração da luz, nesse caso a refração, que ele estava fazendo o polimento dos vidros ópticos, que ele trabalhava com superfícies esféricas, principalmente as esféricas, e ele conseguiu um prisma. E onde ele fez essa experiência? Uma das experiências de ótica. Tendo escurecido o meu quarto e feito um pequeno orifício na folha da janela, quer dizer, na janela de madeira, ele fez um pequeno buraco, aonde pudesse passar, de modo a passar a luz do sol. E com o prisma na frente desse pequeno feixe de luz que entra no seu quarto através do furo na parede, no furo da janela, ele observa que, ao invés do feixe de luz ele ter o formato circular, ele percebeu que não tinha um formato circular, era um formato reto. Então, mesmo ele fazendo um furo circular na janela, ele percebeu que os feixes de luz eles tinham um comportamento retilíneo, ele tinha um comportamento linear. Olha só que coisa interessante. E ele percebe outra coisa, que quando o feixe de luz passa pelo prisma, ele consegue descrever que as cores do arco-íris e não outras.
Então, se tem o azul e não o outro, se tem o vermelho e não o outro. Quer dizer, não tinha dois feixes vermelhos, não tinham dois feixes verdes, não tinham dois feixes azuis, vermelho, nas cores do arco-íris. Então, e não outro, né? Que eram feixes independentes. Hoje a gente sabe que esses feixes independentes, usando a teoria eletromagnética, que esses feixes independentes, eles têm comprimento de onda específico e frequência, né, velocidade de propagação específico também. O Newton acabou de descrever o espectro luminoso. O espectro luminoso. Olha só que coisa interessante, né? Esse livro de óptica do Sir Isaac Newton. Esse livro é de 1666. Olha só, pessoal, dando continuidade às nossas atividades aqui, nós estamos falando das leis de Newton. Falamos da primeira lei de Newton, a lei da inércia, dividida em duas partes, onde você se preocupa com o estudo do objeto em repouso, se ele tem que permanecer em repouso, e você avalia todas as situações que faz com que aquele objeto permaneça em repouso. Avalia as forças aplicadas. Cristian, mas o objeto em repouso, como ele está em repouso, não tem nenhuma força aplicada a esse objeto. Olha para a luz, para a lâmpada presa ao teto da sua casa, onde tem um fio, um bocal e uma lâmpada. Ou se tem um suporte da lâmpada. Ela está em repouso, ela está paradinha? Ela está paradinha. Não tem nenhuma força aplicada nela? Não tem. Corta o fio em cima da lâmpada ou solta o suporte logo acima da lâmpada para você ver o que acontece. Ah, o objeto cai, Cristian. Mas então ele cai porque já tinha uma força atuando, já tinha uma força de interação atuando. E ele só não caiu porque o sistema preso, ou fio, ou ao suporte, ao teto da sua casa, equilibra a força de tração ou a força de prender, né, o objeto ao teto da sua casa, equilibra com a força-peso. E a força-peso é massa vezes o g da gravidade. Se você pegar esse conjunto todo, colocar em cima de uma balança e medir a massa desse objeto, vezes 9,8, você vai saber qual é a força-peso que puxa esse objeto no sentido do centro da Terra. E todo aquele conjunto de presilha no teto da sua casa equilibra essa força-peso. Se o objeto não desce, se o objeto não sobe, a força de tração ou a força de resistência à força-peso, que é para baixo, a força de resistência que segura a lâmpada no suporte, ela tem o mesmo valor. A força-peso, que é a massa, que é a normal agora, ou a tração, né? Que é, se for um fio, a gente fala tração. Né? Se for força de contato, então é ação e reação, força de contato. Mas se você tem um fio, toda vez que você tiver um fio, mesmo com polia, que a gente vai ver depois, toda a força ao longo de um fio, de um cabo, é denominada como força de tração. Tá, ok? Entre um piso, por exemplo, força de atrito, resistência do ar, do paraquedas que eu falei para você, força da resistência do ar, e na água o empuxo. Tá, ok? Bom, nos preocupamos então com o objeto em repouso. Velocidade igual a zero, aceleração igual a zero. Então a primeira parte da lei da inércia, somatória das forças igual a massa vezes a aceleração. E a segunda parte, quando você observa um objeto se movimentando em movimento uniforme, o movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante, não tem aceleração. Então, esse objeto vai se deslocando infinitamente até que algum elemento, agente externo, atue sobre ele. Agente externo que atua sobre ele é uma força externa. Se não tiver a força externa, se a força for igual a zero, é porque a aceleração é igual a zero. Somatória das forças igual a massa vezes a aceleração. A massa do objeto não é igual a zero, porque a existência do objeto já acusa o valor da massa. Então a aceleração pode ser igual a zero porque é uma componente vetorial e é uma componente de movimento. Se não tem movimento e se tiver um movimento, e se o movimento for de velocidade constante, então a aceleração é igual a zero. Então discutimos a primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, onde a somatória das forças é massa vezes aceleração. Então se você tem um objeto em repouso e ele agora entra em movimento, variação da velocidade em função do tempo
eu tenho aceleração. Você alterou a quantidade de movimento desse objeto. Se ele estava em repouso, ele entrou em movimento. Se ele estava em movimento, entrou em repouso. Ou mudou a direção e sentido do movimento. Então você tem a somatória das forças igual a massa vezes a aceleração, princípio fundamental da dinâmica. E tem uma outra situação, que é a terceira lei de Newton, que diz o seguinte: se você aplica uma força em um determinado corpo, ao aplicar uma força no corpo A, o corpo A tende a reagir com a força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto ao corpo B. Então, a interação é aos pares. Então, se um corpo empurra, esse mesmo corpo que recebe a ação do primeiro corpo, ele reage, né? Agindo, né? A ação e reação, ele reage ao efeito da ação do primeiro corpo. Então, as forças têm a mesma intensidade, a mesma direção, só que sentidos opostos. Tá ok? Essa é a terceira lei de Newton. E o que nós vamos fazer? Nós vamos dar continuidade à resolução de exercícios da nossa lista de exercícios número 5. Na lista de exercícios número 5, nós temos essa situação aqui. E o nosso amiguinho, o trígono, ele vai ajudar a compor o exercício para nós. Ele vai ser o ajudante em que ele vai aplicar uma força no sistema. E ele fala o seguinte: utilizando os dados do esquema abaixo, determine. Então você tem um esquema abaixo, ele pede para você determine, letra A, a aceleração do sistema. A aceleração do sistema. Grandeza vetorial, que a gente já discutiu no vídeo anterior. Letra B, eu preciso da aceleração do sistema. Ele quer também que você calcule a força de tração 1. Força de tração 1. Aonde que fica a força? Daqui a pouco eu vou discutir isso com vocês. Força de tração 1, que é a força de tração no corpo 1. Força de tração no corpo 2, força de tração no corpo 3 e assim vai. E a força de tração, letra C, ele fala força de tração 1 e a força de tração 2 na letra B. Ok? Bom, antes de você fazer o exercício, ele te dá os dados, ele te dá a massa do corpo 1, 1 quilograma. Ele te dá a massa do corpo 2, 2 quilogramas. E ele te dá a massa do corpo 3, 3 quilogramas. Tá ok? E ele fala que o movimento da força aplicada na mão do trígono, uma força F aqui, aplicada nessa direção e sentido. Então, se esse conjunto tiver possibilidade de movimento, vai ser para a direita. E ele fala para você, desconsidere na região de contato entre os objetos e a superfície, considere como uma superfície lisa, polida, livre de efeito do atrito. Então, não vou considerar a força de atrito entre cada um desses corpos e a sua superfície, a superfície de contato de cada um desses blocos, ok? A gente não vai considerar o atrito entre as duas superfícies. A gente não vai considerar o atrito entre as duas superfícies, tá bom? Então ele fala simplesmente para você calcular a aceleração do conjunto. Por que a aceleração do conjunto? Porque se você tem um sistema onde um único ponto de aplicação de força e os fios, eles não têm propriedade elástica, são fios ideais. O que significa fios ideais? Eles estão retinhos, cabos retos, tensionados, eles não fazem aquele formato, né, devido à força da gravidade, não. É uma situação ideal. Eu não estou considerando a massa de cada um dos comprimentos dos fios aqui, e eu estou considerando que ele não tem aquele efeito que na hora que você traciona um cabo ou um fio, ele tem um grau de elasticidade que ele consegue distender um pouquinho, né, em relação à sua estrutura. Não estou considerando isso. Então, fios perfeitos é como se fossem cabos perfeitos, que eles não são inextensíveis, né? Eles não distendem, né? Eles não esticam e eles não deformam. Essa é a palavra correta, eles não deformam, tá bom?
Então, e aqui a força F, ele fala o seguinte, que o trígono, ele está aplicando uma força de... uma força de 18 newtons em módulo. Eu gostaria de discutir com vocês como força é uma grandeza vetorial, qual é o módulo? O módulo é a intensidade. Qual é o módulo, direção e sentido dessa força? Christian, o módulo, 18 newtons, é o valor numérico, é a unidade de medida. A direção é horizontal, beleza? Horizontal. E o sentido da força? Para a direita. Eu ainda não falei para vocês dos versores unitários e JK. Então, por enquanto, a gente vai ter que ficar falando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. E eu quero continuar falando isso para que entre na sua cabeça esse conceito, né, de para frente, para trás, para cima, para baixo. É a ponta da flechinha. É a orientação da grandeza vetorial. Tá ok? Então, é de propósito que realmente eu estou fazendo isso para você se acostume com a linguagem, tá bom? Mas antes da gente partir, né, para um sistema calculando a aceleração do sistema, Christian, bom, então se você quer calcular a aceleração do sistema e você falou para mim que o sistema, as cordas, né, os barbantes ali, eles não têm propriedades elásticas, eles não sofrem distensão, compressão, não, nada disso. Então você está falando que a aceleração do conjunto é como se você tivesse um arame fixo, um arame rígido, prendendo cada um dos corpos 1, 2 e 3, exatamente. Eu imagino essa situação com um arame rígido, grosso, em que é preso cada um desses blocos. Então é como se você tivesse um sistema tracionado, só que sem a possibilidade de efeito gravitacional nos arames, mesmo eles tendo essa possibilidade de tração e efeito de tensão, né, em relação à gravidade, a massa também é desprezível deles, né, desses materiais aí, tá ok? Essa é a configuração. Então, na hora que o trígono puxa o bloco 3, todo o conjunto, como se fosse um sistema de trem, com as suas composições, entra em movimento também. Então, todo o conjunto se movimenta de uma forma só. Só que agora, eles não têm contato físico. Eu não posso considerar, como eu fiz no outro exercício, que eu tenho um bloquinho do lado do outro. Bloco 1, bloco 2, massa 1 e massa 2. E eu considerar como se fosse um único bloco de massa 3. Como se fosse um único bloquinho. Se os materiais estão em contato físico, eu posso considerar dessa forma aqui, ó, o bloco 3. Posso fazer isso? Lógico que você pode fazer isso. Mas agora quando eu tenho fio aplicando uma força entre os bloquinhos, eu já não posso fazer esse tipo de consideração, tá bom? Então vamos analisar. Bom, como é que eu vou analisar o meu sistema de forças? Meu sistema de forças começa a ser analisado a partir do ponto onde é aplicada a força. Eu não vou analisar do bloco 1, bloco 2, bloco 3. Eu começo do bloco 3 porque o ponto de aplicação da força é o bloco 3. E se eu tenho uma força aplicada para a direita e eu tenho uma força de tração aplicada, se eu tenho um fio tracionado no bloco 3 e 2, não vai aparecer uma força uma força contrária ao movimento do bloco, uma força contrária à força F? Sim. Então, é sempre aos pares. Se eu tenho uma força aplicada para a direita, aparece uma força uma força contrária, né? Uma força de reação. A força de ação, força F. A força de reação, tentando não deixar o bloco se movimentar. Então, aqui vai aparecer a força de tração no bloco 3. Só que essa força de tração no bloco 3, ela se distende, ela acontece ao longo do meu bloco, que vai sendo conectado ao bloco 2. Então, essa força de tração no bloco 2, no bloco 3, como o fio não distende, é a mesma força que reage à força F,
é a mesma força que puxa o bloco 2. É a mesma força que puxa o bloco 2. E você tem, mas eu coloquei força aplicada ao bloco 3, força aplicada ao bloco 2. Mas você não pode esquecer que T2 é igual a T3, tá bom? Porque não tem aquela distensão, não tem comportamento elástico e inelástico. É inelástico o processo aqui, tá ok? Bom, Christian, o que mais? Se eu tenho a força aplicada ao bloco 2, agora devido ao bloco 1. Se a força aplicada, agora é o seguinte, esse T2 aqui é igual a esse T3. Então eu poderia falar até que a força aplicada a força de reação aplicada à força F é devida ao bloco 2, porque é ele que puxa. Então eu vou fazer essa consideração aqui, para não ficar confuso, essa força 3 aqui, na verdade, eu vou considerá-la somente como sendo força 2. Tração, força de tração 2. Por que o bloco 3 é impedido de se movimentar? Ele é impedido de se movimentar devido à força de tração do bloco 2. Isso, legal. E o bloco 2? O que impede o movimento do bloco 2 quando submetido à força de tração 2? O bloco 1. Então vai aparecer uma força de reação à força de tração 2, que é a força de tração 1. Entenderam? O que impede esse bloco 3 de se movimentar através da força F? É o bloco 2. O bloco 2, então, ele aplica uma força de tração no fio, uma força de reação à força F. E se ele aplica uma força de tração à força F, o bloco 3 reage com a mesma força, com a mesma intensidade, só que direção oposta. Olha lá, o T2 aplicado. Se eu considero movimento para a direita positivo, então o T2 aplicado ao bloco 2 é positivo e o T2 aplicado ao bloco 3 é negativo. O que impede o movimento desse bloco quando submetido à força de tração 2? O bloco 1. Então, a reação se dá devido ao bloco 1 estar tracionando o bloco 2. Então, é a força T1. Mas, aparece uma força de reação do bloco 1 em relação ao bloco 2, que é a força de tração T1. Se você considera o movimento para a direita positivo, a força de tração no bloco 1 ela é positiva. E a força de tração no bloco 2 ela é negativa. Tá ok? Entender o meu sistema de forças? Meu sistema de força funciona desse jeito. Tá ok? Agora, o que você vai fazer? Você vai dividir o problema em 3 partes. O grande pulo, a grande consideração que você deve fazer aqui é o seguinte. Você tem que considerar o bloco 3. Agora, só o sistema de forças no bloco 3. O sistema de forças no bloco 2. E o sistema de forças somente no bloco 1. Para cada corpo, um sistema de equações. Se eu tenho 1, 2, 3 blocos, eu vou ter 3 equações para movimento. Então, antes de você analisar o que foi dado no exercício, você vai ter que fazer a análise de força, análise do sistema de força para o bloco 3, para o bloco 2 e para o bloco 1. Então, você vai ter que montar as equações de movimento para bloco 3. As equações de força para o bloco 3. Não esqueça que a equação geral é a somatória das forças, a força resultante, a massa, vezes a aceleração. E é uma grandeza vetorial. Então, eu coloco primeiro a equação vetorial. Quais são as forças aplicadas ao bloco 3? O bloco 3, eu estou considerando movimento positivo para a direita. Então, é F menos força F menos T2. É tudo vetorial aqui, viu, meu amigo? Tudo vetorial.
Força de tração, força F, é tudo vetor, que tem direção e sentido. Então, no bloco 3, força menos tração é igual a massa vezes a aceleração. Mas que massa? A massa do bloco 3. Vezes a aceleração do conjunto. Essa é a equação para o bloco 3. E agora faço melhor. Vou tirar, já que eu discuti o elemento vetorial, eu já vou tirar as flechinhas. Não esqueça que a aceleração é vetorial. Mas o que ele quer? A aceleração do conjunto, eu vou calcular o módulo, que é a intensidade, que é a direção, a módulo, que é a intensidade, que é o valor numérico, a unidade de medida. A direção é horizontal e o sentido para a direita. Eu já sei a direção e o sentido da aceleração. Eu só não sei o módulo dessa aceleração, que o módulo é o valor numérico e a unidade de medida. Então eu vou agora colocar a equação sem os elementos vetoriais. Por que sem os elementos vetoriais? Porque eu já fiz a discussão. Então você pode colocar somente os valores numéricos, porque eles já estão devidamente já considerados quem é positivo e quem é negativo. Então essa daqui é a minha equação 1. Para o bloco 2. Para o bloquinho 2, então você esquece o bloco 3 e o bloco 1. Você já fez todo o sistema de forças no bloco 2. Se eu tenho no bloco 2, é a somatória das forças. E eu vou colocar aqui em destaque, para você não se perder. Eu vou colocar aqui em destaque, somatória. Opa. Vou pegar essa caneta de outra corzinha aqui melhor. Somatória da força resultante. A somatória das forças é massa vezes a aceleração. Então, é essa equaçãozinha que eu estou utilizando. É essa equaçãozinha. É essa equação fenomenal que estou utilizando. Para o bloco 2. Para o bloco 2, então eu tenho tração 2 menos tração 1 é igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Ok? Já fiz a análise de força, a direção e sentido. Eu sei que o T1 é negativo, o T2 é positivo. Então, agora eu vou fazer o conjunto de forças aqui, o sistema de forças para o bloco 2. Tração 2 menos tração 1 é igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Apliquei a segunda lei de Newton para o bloco 2, equação 2. Continuo. Como é que você faz para o bloco 3? Para o bloco 3... Desculpa, para o bloco 1. Para o bloco 1. Bloco 3, bloco 2, bloco 1. Então, para o bloco 1, o sistema de forças para o bloco 1. Eu tenho tração menos 0, porque eu não tenho atrito. Porque se eu tivesse atrito, você ia ter que colocar o atrito na mesma direção e sentido do T2, na mesma direção e sentido desse T1, seria duas forças negativas, e uma força negativa, força de atrito no bloco 2. Bloco 1, mas eu não tenho a força de atrito, ele pediu para a gente desconsiderar. Então, nesse caso aqui, eu só vou ter o T1 positivo, que é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração do conjunto. E a equação que rege o movimento do bloco 1 é igual a T1, que é igual a massa 1 vezes a aceleração do conjunto. Bloco... equação 1, 2 e 3, só isso. Equação 1, 2 e 3, tá ok? Equação 1, 2 e 3. Bom, Cristian, o que você vai fazer agora? Olha, a partir do momento que eu já defini as equações, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um sistema de equações. Eu tenho 3 equações e eu tenho 3 incógnitas. T1, T2 e a aceleração. Eu tenho 3 incógnitas, que é justamente o que ele está me pedindo, tá ok? Agora é o seguinte,
Vamos ver os dados que eu tenho. Eu não tenho a tração 1, mas eu tenho a massa 1. Eu tenho a massa 2, eu tenho a massa 3, mas não tenho aceleração em nenhuma delas, tá ok? O que eu vou fazer então? Eu vou fazer uma associação de equações aqui. E vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma associação de equações. Lembra do sistema de equações? 3 equações, 3 incógnitas. O que o Christian vai fazer? Eu vou somar as 3 equações. E vamos ver o que acontece somando as 3 equações? Deixa eu ver o que vai acontecer aqui, beleza? Beleza. Então, o que o Christian vai fazer? Eu vou colocar uma equação logo abaixo da outra. Um momentinho só, porque eu estava querendo justamente a caneta vermelha. Eu fiz isso daqui, essa separação, mas o objetivo era a separação em vermelho. Eu vou pegar cada uma das equações aqui, ó, e vou colocar cada uma na sua posição. Força menos tração 2, que é a massa 3 vezes a aceleração. Equação 1. Equação 2. Tração 2 menos tração 1, que é a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Vezes a aceleração. Não preciso colocar vezes, porque a gente sabe que é multiplicação aqui. Aqui eu coloquei, mas não precisa colocar. Tração 1, que é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração. O que você faz? Você faz uma somatória. Porque todo mundo ali é número. Só que na hora que você faz o somatório, olha só o que acontece. Menos T2 mais T2. Simplifica. Menos T1 mais T1. Simplifica. E na hora que você vai fazer o somatório, aparece somente F, que é igual a esse conjunto aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho mais para cá. F, que é igual massa 3 vezes A mais massa 2 vezes A mais massa 1 vezes A. Eu não tenho os valores, tenho os valores numéricos, mas por enquanto eu vou fazer o seguinte. Massa 3 vezes A mais... Vou representar a somatória. Massa 3 vezes A mais massa 2 vezes A mais massa 1 vezes A. Christian, mas olha só, eu tenho um termo comum aqui, porque a aceleração é a mesma em todo o conjunto, em todo o sistema. Sim, é verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um A em evidência. Vai ficar assim, que F é igual ao A, F igual ao A, que multiplica massa 1 mais massa 2 mais massa 3. Mesmo o sistema tendo a força de tração entre os bloquinhos, você observa que as massas é como se tivesse todo mundo como sendo um único corpo. Só não posso fazer essa consideração no começo, porque eu tenho as forças de tração que depois eu vou calcular cada uma delas. Então não é o contato físico entre os objetos, mas sim o fio, né, que faz o contato físico entre os objetos. Christian, você já pode fazer a substituição de valores. Sim, porque eu tenho a força F, 18 newtons. Eu tenho a massa de cada bloquinho, eu calculo a aceleração. Agora, confere. Se as massas estão em quilograma e a força em newton, qual vai ser a unidade de aceleração, unidade de medida? Se as massas estão em quilograma, está no Sistema Internacional de Unidades. Se a força está em newton, está no Sistema Internacional de Unidades. Então, eu só vou dar a resposta da aceleração no Sistema Internacional de Unidades. E a resposta é metros por segundo ao quadrado. Então, o valor numérico que der, eu vou calcular ele em metros por segundo ao quadrado. 18, que é igual à aceleração, massa do corpo 1, 1 kg, mais massa do corpo 2, 2 kg, mais massa do corpo 3, 3 kg. Christian, presta atenção, não erra na hora de fazer as continhas. A aceleração que multiplica 3 mais 2, 5, mais 1, 6. O valor da aceleração, então, é 18 dividido por 6. Quanto que dá 18 dividido por 6? Christian, mas para que você vai fazer essa continha na calculadora? Porque você tem que se acostumar com a sua calculadora. 18 dividido
por 6. Deu 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha aceleração, eu vou escrever em preto. A minha aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é a direção dessa aceleração? Vamos colocar os elementos vetoriais aqui? Vamos colocar. Todas as propriedades vetoriais da aceleração. Direção. Eu vou escrever D. Vamos acostumar com a grandeza vetorial. Direção. Horizontal. Sentido. Para direita. Para a direita, ok? Eu só não vou colocar a flechinha em cima da aceleração porque eu ainda não trabalhei os versores unitários com vocês. Agora, o que você precisa fazer, Cristian? Eu preciso calcular T1 e T2. Para eu calcular T1 e T2, T1 é igual a massa do corpo 1 vezes a aceleração que eu tenho. Opa, então dá para eu calcular. E o T2 eu posso usar tanto a segunda equação como a terceira equação, porque aí eu já tenho todo mundo. Então você vai agora apagar todo esse conjunto, porque você já calculou a letra A. Então acompanha aqui comigo. Aqui foi a resposta da letra A, tá bom? E aqui a resposta da letra B. Tração 1 é igual a massa do corpo 1 vezes a aceleração. Tração 1 é igual a massa do corpo 1, que é 1 kg, vezes a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho quilograma metro por segundo ao quadrado. Quilograma metro por segundo ao quadrado é igual a força, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, quilograma metro por segundo ao quadrado é força. Então, a tração 1 é de 3 newtons. Olha, então tração é uma força. Sim, é força de tração. É isso aí, meu amigo e minha amiga. Em vermelho, eu faço o separador aqui. E agora eu vou calcular o T2, a tração 2. E a tração 2, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a equação 2. Você pode usar a equação 1. Eu vou usar a equação 2. Você pode usar qualquer uma das equações? Sim, você pode usar qualquer uma das equações para você obter o resultado aqui, tá ok, pessoal? Então, eu tenho tração 2 menos tração 1 é igual a massa do corpo 2 vezes a aceleração. Então, eu vou agora copiar, acabei de copiar a equação que eu vou utilizar aqui para mim, tá ok? Então, tração 2 é o que eu quero calcular, menos a tração 1, que é igual a 3 newtons, vezes a massa do corpo 2, que é igual a 2 kg, vezes a aceleração do conjunto, vezes 3. Então, tração 2 menos 3 é igual a 2 vezes 3, 6. Confere, aceleração 3, massa 2, 6. A tração 2 é esse valor negativo que passa positivo. Sempre operação inversa. Se está subtraindo, passa somando. Se está somando, passa subtraindo, tá ok? Então, a tração 2 é igual a 6 mais 3. Tá negativo, passa positivo. Então, a tração 2 é igual a 9 newtons. Tração 2 é igual a 9 newtons. Ok? Use a equação 1, porque você tem a força aplicada pelo trígono, 18. Você tem a massa do corpo 3 kg, e você tem a aceleração 3. Você vai ver que a tração 2 tem que dar 9 newtons. Vai dar 9 newtons, tá ok? Então, pessoal,
observa o exercício. O que nós fizemos aqui? A aplicação da segunda lei de Newton. Não só a aplicação da segunda lei de Newton, mas usamos a terceira lei também, falando do princípio da ação e reação. Tá, ok? Se um corpo puxa, o outro reage. Mas esse que está reagindo, ele está sendo puxado pelo outro corpo. Então, ele agora reage. Você vê? Então, é ação e reação. Né? Isso para todo o conjunto se movimentando, se deslocando ao mesmo tempo. Né? Porque pode acontecer, né? Se você desconsiderar aquele movimento de flexão entre os cabos, prendendo aqui o seu sistema, aí você vai ter que considerar a massa também, força de gravidade puxando. Porque olha só, nós fizemos aqui a análise do sistema de forças somente na horizontal. Mas você tem um sistema de forças na vertical. Para o bloco 1, eu vou fazer isso? Lógico que vou fazer. Olha só, para o bloco 1, eu tenho a força-peso do bloco 1. Mas eu tenho a reação normal do bloco 1 ao piso. E eu vou colocar todas as reações normais em vermelho para cima. Normal. Então eu tenho a força-peso do bloco 1 e a força normal, que é a força de reação do bloco 1. E ele, como o movimento acontece somente na horizontal, então a força-peso 1, ela se anula com a força normal 1. Por isso que o bloco só desloca na horizontal. No bloco 2, eu tenho a força-peso P2, no bloco 2. E tem a reação normal, do bloco ao solo. A força-peso é sempre da terra no bloco. A força-peso é a ação da terra no bloco. E a reação é do bloco no piso. Não existe força de ação e reação no mesmo objeto. Eu consigo empurrar um objeto. O objeto consegue me empurrar. Mas eu não consigo empurrar eu mesmo. Aqui, ó. Eu estou aplicando força no meu peito. E não consigo. Porque não existe força de ação e reação no mesmo objeto. A força de ação no objeto e a reação é uma força aplicada a outra situação. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui, a força aplicada no bloco 3. Qual é a força de reação? É a força de reação que o bloco 2 aplica no bloco 3. A força de ação e reação é o trígono puxando o bloco puxando o trígono. Esse é o parzinho de força, ação e reação. Aqui, ó. O trígono puxando o bloco reagindo com o trígono. Agora, o sistema de forças é sempre aos pares os efeitos que você está analisando aqui, ó, ok? Em relação ao bloco 3. Em relação ao bloco 3, você tem a força P3 e a reação normal. A reação normal, N3. Olha só o meu sistema de forças na horizontal, na vertical, eixo X e eixo Y. Dá uma olhadinha no vídeo anterior que você vai ver direitinho que o Christian faz a separação do sistema de forças em relação aos eixos X, Y e Z. Então, sempre vai ser assim? Christian, sempre assim? Sempre assim. Então, como eu observei que o movimento é sempre na direção horizontal, o que a gente faz? A gente, então, já sabe que as forças peso e a normal, elas se anulam e todo o conjunto se desloca no sentido horizontal. Então, eu vou fazer a análise em relação ao eixo X. Mas você poderia fazer a análise em relação ao eixo Y? Sim, poderia. Mas aqui, os objetos não saem do plano. Eles se deslocam ao longo do plano. Ok? Pessoal, analisa. Primeira coisa, foco no exercício. Qual é o foco no exercício? Eu tenho um fenômeno. O trígono contribuindo aqui nesse fenômeno, que é puxar o sistema. Depois de observar o fenômeno, o que o Christian fez? Ele coletou os dados, as informações, as massas, tudo direitinho. E depois o que foi pedido. Depois disso, eu fui atrás das ferramentas. A ferramenta para resolver esse exercício é a segunda lei de Newton, somatória das forças igual a massa vezes a aceleração. Então, para resolver o exercício, eu usei a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. E apliquei o princípio fundamental da dinâmica, eu separei em sistema, bloco 3, bloco 2 e bloco 1. Fiz análise das forças, tudo direitinho, e tirei cada uma das equações. Para o bloco 3, para o bloco 2 e para o bloco 1. Ok? Nisso,
eu avaliei como que eu vou resolver o exercício. Bom, se eu tenho 3 equações e tem 3 incógnitas, eu tenho T1, que eu preciso calcular, o T2, que eu preciso calcular, a aceleração, que eu preciso calcular. 3 incógnitas, mas eu tenho 3 equações. Sistema de equação, 3 equações, 3 incógnitas. Tem solução. Matemática. Dá uma olhadinha em sistemas lineares. Você precisa aprender a resolver esse sistema de equações, tá ok? E montar um sistema de equações. Montei o sistema de equações e vi o seguinte, que na soma, uma das técnicas de resolver um sistema de equações é por substituição ou por soma. Nesse caso aqui, você poderia fazer por substituição? Lógico que você poderia. Você fala que T1 é igual a massa do 1 vezes a aceleração. Então, no lugar desse T1, você faria essa substituição. E aí, encontraria a equação do T2. E na hora que você encontra a equação do T2, você substitui nessa equação. Você ia substituindo a terceira equação na segunda e a segunda equação na primeira. Então, o método da substituição é fenomenal também. Só que ele dá um pouquinho mais de trabalho. Só isso. O que o Christian visualizou? A forma de resolução do sistema de equações através da soma. Porque eu tenho um termo negativo e um termo positivo de cada um dos itens que não me interessa por enquanto. Que é as trações T1 e T2. Eu vou ficar somente com a força, que é um elemento que eu já tenho, as massas, que é um elemento que eu já tenho, e a aceleração é o único elemento procurado. Desse sistema, eu consegui tirar o valor da aceleração. Confere direitinho, deu 3 metros por segundo ao quadrado, e eu já discuti a componente vetorial da força. Desculpa, da aceleração. Componente vetorial da aceleração. A direção horizontal e o sentido para a direita, tá ok? Tendo esses valores em mãos, meu amigo, peguei a terceira equação aqui, substituí a massa e a aceleração, achei a tração 1. Tá aqui, ó. Achei a tração 1. Depois eu peguei a segunda equação. Eu poderia pegar a primeira, com certeza, poderia, mas eu tive a opção de calcular pela segunda equação. Eu não tenho a tração 2, mas eu tenho a tração 1, eu tenho a massa 2 e tenho a aceleração. Calculo, organizo todos os dados, vejo que a tração no bloco 2, a tração 2, né, tanto essa que puxa o bloco 2 como resiste à força F, é de 9 newtons, tá ok? E olha só, preste atenção, se aqui eu tenho 18 e aqui eu tenho 9, eu tenho uma diferença de forças aqui. Então o conjunto vai se deslocar, porque eu tenho 9, né, no bloco 3, eu tenho a força de tração é 9 também aqui, né, que puxam no bloco 3, e 3. Então as forças de reações aqui, elas não chegam a 18. Então o sistema vai se deslocar com uma aceleração de 9 metros por segundo. Pessoal, olha só que legal, fantástico. Trígono, valeu pela ajuda, pela força que você deu para a gente na resolução do exercício. E ficamos nesse ponto, tá ok? Verifica direitinho a lista de exercícios. Fizemos o exercício número 16. E depois você tem outros exercícios aí para resolver na nossa lista, tá ok? Pessoal, por enquanto é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Né? Estamos juntos. Por favor, entra no meu canal no YouTube. Física 4.0, tracinho, professor Christian Paterniani. Lá você tem, além do conteúdo de Física 1, você tem o conteúdo de Introdução às Ciências Térmicas. Então são 2 disciplinas que eu estou postando vídeos lá no meu canal. A parte relacionada à transferência de calor e também a parte relacionada à física mecânica. Tá ok? São 2 elementos que eu estou atacando agora para postar os vídeos no meu canal do YouTube. Depois a gente vai ter eletricidade, magnetismo, a gente vai ter relatividade, a gente vai ter mecânica quântica. Eu estou começando o trabalho agora. Eu tenho um longo tempo aí para poder postar esses vídeos. Vou discutir a reentrada atmosférica, falar do meu doutorado lá no ITA. Vou postar os vídeos lá para vocês, tá ok? Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima aula, tá ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.